Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos contentes pela possibilidade de estarmos na casa de Deus, mais uma vez, no propósito de prestarmos culto ao nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos nessa perspectiva. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar ao nosso Senhor e assim já estaremos cultuando ao nosso Deus. Após a oração, o grupo de louvor já tem para nos conduzir à adoração cantada e assim prosseguiremos neste culto que nós somos devedores ao nosso Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tanto que tens feito em nosso favor. Recebe, ó Deus, a intenção que há no coração de cada um, a intenção de adorar o Teu nome, de apresentar as nossas vidas a Ti e também de recebermos de Ti a Tua palavra para o dia de hoje, Senhor. Cala o nosso coração, fala-nos profundamente, Senhor. Desperta-nos, ó Pai, para vivermos para a Tua glória. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar louvor. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muito prazer que nós convidamos a todos a entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Juntamente conosco, vamos iniciar cantando Ao que é Digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno, Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ó Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém. Jesus é o nome dele, é o único digno de todo louvor. Então vamos cantar És Tu, única razão. Única razão da minha adoração, ó
cantar entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar Pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção, te entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer-me a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. e a igreja canta. Meu Senhor, nós tudo te entregamos, todo louvor, toda honra e toda glória. Que o Senhor faça com que a cada dia esse nosso louvor seja sincero, seja um louvor trazido pelo Teu Espírito, nos trazendo essa vontade única, digna e humilde, sabendo que Tu és o único merecedor de todo louvor. Que tudo que seja feito aqui seja feito pela Tua vontade, pela Tua inspiração,
seja palavra, seja oração, seja louvor, seja tudo feito para Ti, com o único intuito de Te louvar. Amém. É isso que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos queridos. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós leremos no capítulo 8, o versículo 18, para esse momento de oração. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Amém? Amém. Que afirmativa cheia de esperança nós temos diante de nós. Nós bem conhecemos essa carta, até porque nós a estudamos, tanto nos grupos pequenos, como também aqui no templo, e nós bem sabemos a realidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, tinha o desejo de chegar até a Espanha, e ele não conhecia a igreja de Roma, e queria fazer da igreja de Roma, daqueles irmãos, um ponto de apoio para que ele pudesse levar o evangelho até a Espanha. Nessa carta nós encontramos algumas coisas, algumas particularidades que nos chamam bastante atenção. O apóstolo Paulo apresenta primeiramente, logo no capítulo 1, aquilo que ele entende por ser o evangelho. Ele fala: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho desse evangelho. Paulo vivia contextos de perseguição, e o curioso é que tantas vezes nós não consideramos isso. Nós só consideramos que Paulo era perseguido pelos não cristãos, mas o apóstolo Paulo também era perseguido pelos próprios cristãos. Como ele não teve o privilégio de se encontrar com Jesus em vida, outros apóstolos rejeitavam o apostolado de Paulo, razão pela qual, em várias cartas, ele faz questão de dizer: Paulo, apóstolo chamado por Deus, não por homens. E se coloca também na perspectiva de um apóstolo fora de tempo, porque ele foi chamado fora do tempo em que Jesus esteve aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever tanto aos romanos, como também aos filipenses, como também aos colossenses, ele fala a respeito das tribulações que ele passa. Escreveu várias cartas preso, na condição de preso. São chamadas cartas da prisão, que tanto trazem edificação para nós até o tempo presente. Eu tenho um colega pastor que dizia assim: bendita a hora em que o apóstolo Paulo foi preso. Quem sabe se ele não tivesse sido preso, nós não teríamos várias das suas cartas que foram escritas na prisão. Mas o apóstolo Paulo tinha uma visão acerca do sofrimento humano diferente da que tantas vezes nós temos. Pensamos tantas vezes que as tribulações que passamos, as privações que passamos, alguns atribuem ao pecado, outros atribuem a causas externas.
é o país que eu vivo que não é bom, é a família que eu tenho que não é boa, é a escola que eu frequentei que não foi muito boa, não me preparou para a vida. Nós temos, portanto, tantas vezes, a inclinação, uma inclinação que nos leva a atribuir as tribulações da vida como sendo um mal sem propósito. Porém, o apóstolo Paulo vê de uma maneira diferente. Quando ele vive uma tribulação, ele deixa claro que ele a vive de uma maneira diferente. Em outras palavras, ele diz que a tribulação aponta para o céu. A tribulação do tempo presente aponta para a eternidade. A tribulação do tempo presente nos mostra o local que Deus preparou para nós. Escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala a respeito deste corpo, dessa casa terrestre, que vai se desfazendo. Mas ele diz, eu sei que ela vai se desfazer, porém, nós temos um edifício lá no céu, não construído por mãos humanas, é um edifício eterno, feito por Deus. A esperança que havia no coração do apóstolo Paulo é tão demonstrada nos seus escritos, que ele chega a dizer, se a nossa esperança em Cristo se limitasse aos dias que passamos nesta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, Paulo vê as tribulações do tempo presente da seguinte forma, veja o que ele diz, para mim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, quais são os sofrimentos do tempo presente que você passa, querido? Quais são as privações que você passa? Quais são as decepções que você tem enfrentado? Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente, aí ele diz, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, pessoalmente. Não há como comparar o que vivemos com o que teremos na eternidade. Com essa glória, com a bênção de termos uma vida toda na presença de Deus. Eu não sei como você chegou até esse ambiente de culto, mas é provável que haja entre nós pessoas que aqui chegaram, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças. E a essas pessoas eu me reporto agora. Caso você tenha chegado até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas grandes, e você deseje colocar diante do Senhor essa causa, esse é o momento. Eu costumo dizer que eu não sei, ou não tenho, a solução para os problemas dos irmãos, mas eu sei quem tem, e eu estarei falando com ele daqui a pouquinho. Se você deseja que eu fale com ele a seu respeito, enquanto nós estivermos cantando o hino que vem a seguir, você poderá se colocar em pé. Necessariamente eu não preciso saber o motivo pelo qual você estará se colocando em pé, mas eu gostaria muito de olhar para você como alguém que de fato quer lançar o fardo sobre o Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Lança o teu fardo sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. As aflições do tempo presente existem, mas elas precisam apontar para o céu. As tribulações tantas vezes nos aperfeiçoam nesta vida.
fazem com que nós não nos acomodemos com aquilo que temos, porque o que temos nesta vida é transitório, é efêmero, é passageiro, vai passar. Que nós possamos adorar a Deus, inclusive nas tribulações, e também por elas, pelas dificuldades que passamos na vida. Nós vamos cantar cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés. Eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Se você deseja ser alvo da nossa oração, enquanto estivermos cantando, você poderá se colocar em pé. Aqueles que desejarem também poderão se ajoelhar. Em seguida, nós estaremos orando ao nosso Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria de chamar a igreja para lembrar de orar pelo pastor Kennedy Moura e sua família. Pastor Kennedy se submeteu a uma cirurgia, está em fase de recuperação. Que nos lembremos de orar por ele. Soberano Deus, nosso Pai,
Honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas muitas maravilhas, e nelas Tu te revelas como sendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Nosso Senhor, sê com cada pessoa que ora se encontra em pé, sê com cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Sonda os nossos corações, Pai. Conhece, ó Deus, a nossa realidade de vida, Pai. Remove do nosso coração sentimentos contrários à Tua vontade, Senhor. E introduz, Pai amado, aquilo que corresponde à Tua boa vontade em nossas vidas, Pai. Nosso Deus, enquanto cantávamos, nós percebemos que tantos se manifestaram aqui no templo. E é possível, ó Deus, que outros estão também contritos diante de Ti, acompanhando pela internet, Senhor. Alcança cada coração, Senhor. Nós somos dependentes das Tuas bênçãos. Nosso Senhor, sê com o pastor Kennedy Moura, ó Deus, cuida do Teu servo. Ó Deus, que ele tenha uma breve e completa recuperação, Senhor. Sê com a sua família. Ó Deus, que haja paz, que haja contentamento e que haja gratidão pelo que Tu já fizeste e certamente hás de fazer no seu lar. Nosso Senhor, sê com a nossa igreja, sê com aqueles que não puderam estar conosco, alcança-os também, ó Deus, com a Tua graça bendita. Nosso Deus, sê com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós, Pai. Nosso Senhor, abençoa-nos, cuida de nós. Senhor, perdoa, ó Deus, os nossos descaminhos, os nossos maus pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não colocarmos o Teu reino em primeiro lugar, Pai amado. E dá-nos, ó Pai, sempre a possibilidade de revermos a nossa vida e alinharmos a nossa vida à Tua boa vontade, Senhor. Bem sabemos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Bem sabemos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, Pai. Dá que nos rendemos, ó Pai, dá que nos rendamos à Tua vontade, Senhor. Dá, ó Deus, que possamos, de fato, nos colocarmos diante da Tua boa vontade, com a disposição de sermos mais que ouvintes, com a disposição de praticarmos aquilo que Tu esperas de nós. Assim nós oramos, crendo que estás nos ouvindo, pois oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos queridos. Eu gostaria nesse instante de saudar a todos os presentes, saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelas vias da internet e dizer que é com grande alegria que nós nos reportamos a cada um. Antes de nós encaminharmos as nossas crianças para o culto infantil, eu gostaria de trazer alguns avisos rápidos, objetivos, tá? Em primeiro lugar, a pedido da nossa irmã Carla, nós estamos precisando de pelo menos mais um voluntário ou uma voluntária para o trabalho do culto infantil, tá? Pode ser mais de um, pastor? Pode ser. Nós estamos precisando. Nós temos o material pronto, nós temos as boas condições, as salas climatizadas, com muito esforço, e estamos necessitando de pessoas que possam fazer parte da escala do culto infantil. Não se assuste, é como a Carla fala, não é?
geralmente é uma vez por mês. Então algumas pessoas já chegaram e falaram assim: pastor, mas eu não quero ficar sem estar no culto. Então não é todo domingo, é somente uma vez por mês aproximadamente. Então, caso você se sinta tocado para fazer parte dessa escala, pode me procurar, pode procurar a irmã Carla também, a Tatiana também que ajuda, a Beatriz, não é? Então são essas pessoas que poderão, nós estamos realmente precisando, inclusive para o próximo domingo, tá? No próximo domingo tem, deixa eu falar com a Carla ali, para um pouquinho aí, Carla. O do próximo domingo é a sala dos menores ou dos maiores? Os menores, não é? Então nós temos uma classe dos menores, os que ainda não são alfabetizados, e a classe dos maiores que são alfabetizados, já sabem ler. Então assim, para o próximo domingo nós temos uma necessidade de uma professora para a classe dos menores. Inclusive o material está pronto, que é a história de Naamã. Tudo prontinho, tal, estamos precisando somente de um voluntário. Vamos pedir a Deus que toque no coração de alguma irmã, tá certo? E para que ela esteja, e assim as nossas crianças poderão ter o culto infantil, o ensino numa abordagem apropriada para elas. Nós estamos muito contentes pela presença dos irmãos, especialmente contentes também porque temos visitantes, não é? E eu gostaria de primeiramente apresentar os meus visitantes, tá certo? Que é o meu querido irmão Kleber. Fique em pé, por favor, Kleber, e a Gilda, né? São muito caros, são muito queridos, né? E alguns talvez lembrem deles. No início da nossa igreja, eles cooperaram conosco, depois foram transferidos para São Luís e estão de volta à Fortaleza. Que Deus abençoe. Leve um abraço para o Kleber Júnior, para o Igor, para a Yasmin, que são muito queridos também, tá bom? Uma alegria muito grande ter vocês conosco. Também temos, eu vi aqui que a Rafaela trouxe, o Pedro e a Rafaela trouxeram visitantes, não é? Me ajuda aí, Pedrão. É a sua namorada? Que coisa, Pedro, que coisa boa. Precisamos conversar então. Vamos conversar, Pedro, que Deus te abençoe. Ela é a Gabriela Salles. Bem-vinda, Gabriela, que bom que você está conosco. O Pedro é muito caro para nós, viu? Vamos conversar posteriormente. Também a Carminha, não é? Carminha Salles, é irmã da Gabriela, é a mãe da Gabriela, tão jovem. Amém, muito bem, seja muito bem-vinda, que a senhora se sinta bem aqui no nosso meio, que bom tê-las conosco hoje. Há também outros visitantes, eu quero que vocês me ajudem aí, eu estou vendo, essa senhora me ajude, o seu nome, Tati, me ajuda aí, Tatiana. Isso. Dona Imaculada, muito bem-vinda, querida, que Deus abençoe, sinta-se bem no nosso... Opa, cadê o Lucas? Está ali o Lucas, muito bem-vindo, Lucas. Muito bem, que Deus abençoe, que família bonita, Deus abençoe, sintam-se bem aqui no nosso meio. Mais algum visitante? Acredito que não é? Daqui todos são da igreja mesmo, se congregam conosco, graças a Deus. Estamos felizes pelo retorno da Ivana, uma viagem longa dessa vez, viu, minha irmã? Sentimos muita falta, que bom que está de volta. Também o Silas está de volta, graças a Deus que estiveram viajando. Que bom que estão aqui. Marcão aí se recuperando, né, Marcão? Graças a Deus. Daqui a pouco eu nem reconheço mais, sabe? E tão em forma que está. Que bom. Amém. Muito bem, meus irmãos. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de doutrina, das 20 às 21 horas, de forma presencial e também transmitida ao vivo pela plataforma Facebook. Depois nós compartilhamos nos grupos da igreja. Porém, o ideal é que você venha para o presencial. No sábado, 16 horas, nós estaremos dando continuidade à nossa imersão dos fundamentos da nossa fé, a fé cristã,
Ontem nós tivemos um maravilhoso encontro. Estudamos a Trindade, sabe? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, observando cada relato bíblico, onde cada relato que mostra a existência do nosso Deus com personalidades distintas, 3 pessoas em uma, um grande mistério da Trindade. E como foi bom, a participação dos irmãos foi muito boa. E no próximo sábado estaremos dando continuidade. O nosso desejo no próximo sábado é iniciar um estudo acerca dos princípios que normatizam o culto cristão. Por que nós cultuamos assim? Você já parou para pensar? Então, por que nós... Será que é uma invenção, uma criatividade humana? Não. Cultuamos da maneira que nós cultuamos porque nós encontramos na Bíblia aquilo que Deus requer para si. Por isso que nós rejeitamos alguns elementos estranhos ao culto. Por isso que nós cultuamos somente de acordo com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, no próximo sábado nós estaremos estudando isso, os princípios que normatizam, tá, o culto cristão. E eu quero encorajar você a estar conosco às 16 horas, de 16 às 17 horas. Certamente será novamente um encontro maravilhoso que teremos com os nossos irmãos. Muito bem, e no domingo, obviamente, teremos o nosso culto. Sim, não posso esquecer. Hoje nós retomamos o nosso discipulado, que visualizam já o batismo, né, com vistas ao batismo. Então é com o pastor Edson, eu fico com o grupo às 16h15, tá? Então já tivemos um bom grupo hoje. Se você ainda não é batizado e deseja conhecer um pouco mais acerca dessa realidade, desse testemunho, venha no próximo domingo às 16h15, nós estaremos dando continuidade ao estudo, ao nosso discipulado com vistas ao batismo. Em breve tempo teremos batismos aqui para a glória de Deus, né? Para aqueles que não conhecem o templo, viu, Kleber e Lucas, aqui embaixo nós temos o nosso batistério, viu? O nosso Jordão está aqui. Aqui nós já batizamos muitas pessoas para a glória de Deus e estamos preparando outras para serem batizadas e testemunharem do amor de Deus, testemunharem de fato que morreram para uma vida sem Deus e nasceram para uma nova vida com o Senhor. Amém? Nossas crianças queridas, venham à frente, as alfabetizadas e aquelas que estão se alfabetizando. Hoje nós temos a Beatriz, né? Quem mais? A Jaqueline. Quem mais? Manuela. Vem cá, Manuela. Que bom que ficou boa, Manuela. Manuela estava dodói, estava doente. Vem para cá, Enzo. Oh, teu tamanho, tá do meu tamanho. Vamos, cadê o Enzo? Isso. Silvana, eu acho que o Enzo quer entrar no grupo de louvor. Isso. Olha aí, mais gente bonita chegando. Coisa boa. Ana Luísa. Muito bem, Miguel Ângelo. Que coisa boa, Márcio. Cadê a Sofia? Ah, está aqui a Sofia. Vamos orar então com as nossas crianças? Eu vou orar e eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Mas eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos orar, Enzo? Baixa a cabecinha, fecha os olhos. Laurinha, Vinícius, todos. Senhor nosso Deus, mais alto, Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, por nossa família, por nossa igreja. Nos ajuda a vivermos para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças e as professoras. Muito bem. Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46.
Peço que os irmãos abram e permaneçam com as suas Bíblias abertas durante toda a exposição que faremos neste salmo. Salmo 46. Salmo de número 46. Esqueci de mencionar Dona Amélia conosco hoje, não é? Está aí se recuperando, graças a Deus. A igreja esteve orando pela senhora, tá bom? E que Deus continue lhe abençoando no seu tratamento. Amém. Afro, por favor, fecha essa porta. Só encostar, por gentileza. Obrigado, querido. Salmo 46. Antes de ler, eu gostaria de dizer uma particularidade acerca desse salmo. Esse salmo, ele aborda a soberania de Deus de uma maneira tão significativa. Esse salmo foi um instrumento de Deus que levou Martinho Lutero a escrever a letra de um hino muito conhecido chamado Castelo Forte ao Nosso Deus. Foi justamente estudando esse salmo que Martinho Lutero escreveu Castelo Forte ao Nosso Deus. E é um hino que realmente marca muito a vida daqueles que vivem situações adversas. E é um salmo, obviamente, que fala a respeito da soberania de Deus, como sendo um atributo não comunicável, pois pertence somente a Ele, somente a Deus. Deus tem atributos que são comunicáveis. Ele se comunica conosco e espera que nós reproduzamos esses atributos, como a justiça, como o amor, como o perdão, como a misericórdia. Então Ele espera que nós exerçamos isso. E eu gostaria de, dentro dessa particularidade, falar para os irmãos. Os irmãos sabem que eu estou esperando o momento de fazer uma pequena cirurgia, não é? E há 2 semanas nós estivemos no hospital, prontos, em jejum. O médico estava lá na sala de cirurgia, tá, esperando, e houve um problema com a data e o sistema não autorizou fazer a cirurgia. E eu me lembrei muito, tá, muito, das intervenções divinas. Não é, Adriana? A Adriana compartilhou comigo e aquilo me falou muito ao coração, tá? E Deus às vezes intervém na nossa vida de uma maneira divina. Por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele sabe exatamente aquilo que é bom para nós, e o nosso Deus trabalha por nós, pelos que nele confiam. Por isso que Moisés disse ao povo: não temas, os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais verão, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. As intervenções divinas nos calam, queridos, calam, fazem com que nós, de fato, reconheçamos as nossas muitas limitações. E eu me lembrando dessa realidade de intervenções divinas, e compartilhando com meu tio, que é pastor lá no Rio de Janeiro. Ele foi jubilado, mas a igreja chamou de volta. Ele continuou pastoreando com 80 anos de idade, tio Nélio Pontes Quaresma. E eu falando com ele, e ele disse para mim: olha, eu tenho um livro para te indicar, que fala sobre isso. E aí ele me indicou um livro, não é? E eu quero compartilhar com os irmãos que eu acabei de ganhar esse livro, né? Obrigado, Lisiane. Tá certo? Esse é o livro O Ser de Deus e as Suas Obras. E eu estou aqui com muita vontade já de começar a estudar esse livro. E como precisamos conhecer quem é Deus. Ao passo que nós conhecemos a Deus, nós também passamos a nos conhecer. Eu tenho às vezes um sentimento de constrangimento quando eu chamo alguém para vir à igreja e essa pessoa diz: eu até vou porque eu estou precisando me conhecer.
Na verdade, o que nós precisamos é conhecer o ser de Deus, conhecer a Deus, quem Ele é. Ao passo que nós conhecemos a Deus, nós também passamos a nos conhecer, igual Isaías, né? Ai de mim, estou perdido, eu vi a Deus, agora eu sei que eu sou homem pecador, porque a santidade de Deus faz com que nós sejamos confrontados com os nossos pecados, com as nossas limitações, com os nossos erros. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje, irmãos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O nosso Deus é apresentado de maneiras tão significativas neste salmo. Alguns elementos são atribuídos a Deus nesse salmo como sendo partes daquilo que formam a própria essência do Criador. Atributos representam qualidades, características. Conhecemos a Deus por meio dos seus atributos. Conhecemos a Deus por meio daquilo que Ele se deixou revelar na sua palavra. Conhecemos a Deus pelo que Ele é de fato. Às vezes, temos dificuldade de conhecer a Deus. Eu me lembro do grande conflito que Agostinho de Hipona vivia, não é? Então ele teve que ser ferido pela palavra de Deus. A palavra de Deus não passou a mão na sua cabeça, antes o feriu, fazendo com que ele fosse confrontado com a sua própria realidade. E nós sabemos que Agostinho de Hipona, antes de se converter ao cristianismo, era um homem devasso, um homem que vivia nos guetos, um homem que vivia em busca de mulheres, um homem que vivia fazendo coisas que eram estranhas à vontade de Deus para a vida dele. E no dia que ele foi confrontado com Deus, e ele fazendo reflexões acerca desse confrontamento que ele teve com a realidade de Deus, ele se expressava da seguinte forma: tu feriste-me com a tua palavra, e desde então te amei. Eu passei a te amar pelas feridas que a tua palavra me proporcionaram. Mas Agostinho de Hipona continuava tendo dúvidas acerca desse sentimento, dessa relação que ele precisava ter com Deus. E ele dizia: mas o que amo quando te amo? O que amo quando te amo? E obviamente, nas obras de Agostinho nós encontramos um Agostinho que realmente aprendeu a amar a Deus por meio daquilo que Deus é representado. O que eu amo quando te amo?
Eu amo o meu próximo, eu amo os teus filhos, eu amo a tua igreja, eu amo a justiça, eu amo a fidelidade, eu amo o amor, eu amo o perdão, eu amo tudo que te representa nesta vida. O Salmo 46, ele nos fala demais ao coração, e ele mostra um Deus sendo revelado de diversas formas. Se não, vejamos, antes de nós apresentarmos algumas aplicações práticas, vamos fazer uma releitura, por isso pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Duas coisas importantes nesse primeiro versículo: a colocação de que Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. A nossa relação com Deus, ela não pode ser limitada a uma experiência pessoal. Quando nós estudamos o Pai Nosso, nós percebemos claramente o desejo que Deus tem de que nós sejamos um corpo. Ontem, nas aplicações aqui falando da Trindade, nós aqui mencionamos que ao estudarmos a Trindade, nós passamos a perceber como uma família pode ser, como um casal pode ser um, como a igreja pode ser um corpo, mesmo tendo membros diversos com diversidades de características, ainda assim é o corpo de Cristo. Formado pela Tatiana, formado pelo Kleber, formado pelo João, formado pelo Afro, então, mas é o corpo de Cristo, um só. E o salmista diz: Deus é o nosso, Ele não é propriamente meu. Nós até encontramos uma alusão pessoal de Davi, lá no Salmo 27, quando ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, mas quando vamos estudar o contexto, Davi estava vivendo uma situação pessoal de crise, e ele precisava naquele momento de um Deus pessoal, para que as suas crises pessoais fossem vencidas. Mas no contexto geral, Deus é um Deus coletivo, Ele é Deus da igreja, Ele é Deus do seu povo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor Jesus ensinou o Pai Nosso, e Ele não dizia meu Pai, era Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então nós precisamos ter esse sentido de igreja, sentido de povo. Deus é o nosso refúgio, Ele é o meu refúgio, e é também o do Marco. Ele é o nosso refúgio. A igreja precisa caminhar nesse sentido coletivo. Eu não posso estar bem sabendo que o meu próximo está vivendo privações. Eu preciso chegar até Ele e apresentar um Deus que também é refúgio dele, para que ele também possa ser alcançado por essa grande verdade de que Deus é refúgio, de que Ele é fortaleza. Mas uma segunda característica, um segundo destaque desse primeiro versículo ainda, é que o nosso Deus se revela como socorro de uma maneira pontual. Pontual. Veja o que diz: Ele é socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações. Você já parou para pensar que Deus, Ele sabe exatamente o que vivemos em cada momento da nossa vida? Ao ser onisciente, Ele tudo conhece, sabe o que eu vivo e sabe também os motivos pelos quais eu vivo o que vivo. Eu passo o que passo, eu enfrento o que enfrento. Ele sabe exatamente onde eu tenho uma situação pendente ainda diante dEle, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade. Ele vai diretamente no ponto, porque Ele é um Deus pontual. Ele é socorro bem presente nas tribulações, na angústia, nos dias críticos. Ele é um Deus cirúrgico. Voltando, porque eu mencionei agora há pouco a experiência que Isaías teve com Deus. Isaías diz assim: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. No restante do texto nós encontramos o seguinte relato:
O anjo, com a tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou nos meus lábios, purificando o meu pecado. Onde era o pecado identificado pelo próprio Isaías? Nos lábios. E ele foi tocado justamente nos lábios, porque Deus sabe exatamente o que nós vivemos, aquilo que passamos, e Ele é um Deus cirúrgico. Ele é socorro bem presente nos dias de tribulação, em dias críticos, e como nós precisamos de um Deus que está conosco, em meio às noites praticamente intermináveis que nós passamos, em meio ao contexto do luto, em meio ao contexto das privações, das mais diversas que passamos. E como é bom saber, ou sabermos que Deus é refúgio, Ele nos abriga, Ele é socorro em meio às tribulações. O salmista continua dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Por causa disso, você está vendo a sequência? O salmista diz: por conta disso, portanto, já que Deus é isso, nós não temeremos. Por quê? Porque Ele é um Deus que é refúgio, que é fortaleza, e Ele é presente nas tribulações. Não há motivo para o temor. Nós não temeremos, ainda que enfrentemos catástrofes da vida. Faz com que nós nos lembremos o Salmo 23, no versículo 4, não é? Quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Quem é que estava com Davi? O Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, porque Ele está comigo. Tantas vezes somos surpreendidos por medos nesta vida, e nos esquecemos por algum instante, por um lapso de memória, que nós temos um Deus todo-poderoso, que nos ama, que está conosco em toda e qualquer circunstância da vida. Portanto, nós não temeremos. É por isso que nós não tememos, queridos. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais o Deus da palavra, precisamos conhecer mais o Senhor, porque o conhecimento de Deus há de tirar de nós o medo desnecessário nesta vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma colocação metafórica, mas nós podemos imaginar. Eu acredito que todos nós já passamos por vales da sombra da morte, situações difíceis. Parece que as luzes estão todas apagadas, eu não vejo luz no fundo do túnel. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que está conosco. O versículo 3, ele continua falando ainda, expressando a grandeza de Deus por meio de situações de catástrofes, possíveis na terra. Ele diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, terremotos. Continua ainda: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar essa colocação, porque essa cidade de Deus é a própria igreja do Senhor Jesus, que é abençoada por esse rio de graça, que nos alimenta, que nos fortalece, uma graça que é maior que a vida, uma graça que é uma dádiva unilateral, não fizemos nada por merecer, do contrário, não seria graça a palavra, porque graça quer dizer favor não merecido. Há um rio, existe esse rio. Existe o fluir da graça de Deus no nosso meio. Existe sim algo que vai trabalhando a nossa vida. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre esse rio. Deus está no meio dela, no meio da sua cidade, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
essa colocação do salmista quer dizer assim: antes que existisse, o Senhor já tinha a sua mão estendida para ajudar. Antemanhã. Na visão do judeu, o dia era composto por manhã, não é? E tarde. O dia se acabava quando? 18 horas. Tanto que o Shabá do judeu começa às 18 horas da sexta-feira, se estende até às 18 horas do sábado, já é outro dia. Então, antes das 6 horas, não é dia ainda. Antes de começar o dia, desde antemanhã, quer dizer, antes de qualquer coisa, o Senhor já tinha estendido a mão para nos ajudar. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada amanhecer. A cada dia nós temos a misericórdia do Senhor nos sustentando, e se não fora isso, nós não estaríamos vivos. Antes do dia existir, o Senhor já tinha estendido a sua mão. O versículo 6 diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações podem bramar, podem gritar, os reinos podem se abalar, mas a voz do Senhor tem poder para dissolver a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e esse convite é para cada um de nós. Tantas vezes nós deixamos de observar as obras de Deus na nossa vida, tantas vezes. Eu me lembro de uma história, como nós somos tantas vezes incrédulos, né? Como somos tantas vezes indiferentes à ação de Deus. Conta-se que um advogado, tá certo? Tinha uma audiência muito importante para a sua vida, e ele tinha que chegar ali porque era muito importante, ele já tinha perdido outros prazos, e quando ele chegou no fórum, em cima da hora, não tinha nenhuma vaga para ele estacionar, e ele não sabia, e naquele momento ele pediu a Deus assim: Senhor, se o Senhor me mostrar uma vaga para eu guardar meu carro, eu prometo ser fiel ao Senhor, prometo colocar o teu reino em primeiro lugar, prometo te amar sobre todas as coisas, eu prometo ser uma nova pessoa. Então, o Senhor, aí quando ele terminou a oração, que ele olhou, tinha um senhor saindo e a vaga surgiu para ele. E aí ele disse assim: Senhor, não precisa mais não, eu já encontrei a vaga, viu? Tantas vezes nós somos assim, tantas vezes somos assim. Estamos lá doentes, estamos lá talvez desempregados, estamos assim com situações tão difíceis, com o filho enfermo, não é? Sabe, a gente se prostra: Senhor, me dá essa bênção, e eu procurarei ser um servo mais fiel, eu procurarei ser mais temente a Ti, eu procurarei ser mais piedoso, eu procurarei, sabe? Aí depois: Senhor, o médico já deu conta, eu já consegui um emprego, Senhor. Esquece tudo. Falamos né? Com os nossos atos, como que nós falamos isso? Se Tu me deres um emprego, Senhor, se eu conseguir entrar na faculdade, se eu passar nesse concurso, aí quando a gente consegue, pronto, Senhor, eu já consegui, sabe? Então lidamos com Deus de uma maneira tão complicada. Um Deus que é todo poderoso. Contemple as obras do Senhor, amanheça o dia dizendo: Senhor, eu amanheci vivo porque Tua graça, Tua misericórdia se renovou, Senhor. Senhor, eu tenho o café da manhã porque o Senhor está me dando, Senhor. Senhor, eu estou saindo para o meu trabalho porque o Senhor abriu essa porta para mim, Senhor. Senhor, eu beijo meus filhos porque Tu me deste os meus filhos como herança Tua, Senhor. Senhor, eu tenho uma família, porque Tu me deste a bênção de ter uma família, Senhor. Senhor, eu respiro esse ar, porque o Senhor me proporciona a bênção de não precisar de um aparelho para alimentar os meus pulmões. Amanheça o dia com espírito de gratidão, de reconhecimento, de que nós e tudo que temos e o que somos pertencem a Deus. Eu falava no grupo do discipulado agora há pouco,
nós estamos falando sobre igreja, e nós falávamos, eu citei duas coisas que o meu pai deixaram assim para mim, né, dentre muitas outras, mas meu pai sempre dizia para mim assim: meu filho, Deus só pede a nós o que primeiramente Ele nos deu. Ele só espera de nós aquilo que primeiramente Ele nos deu. Ele não vai pedir nada que Ele não tenha lhe dado. E outra coisa que o papai falava era assim: não se preocupe, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém, não se preocupe. Por que você anda tão preocupado? Sabe por que tantas vezes nós nos preocupamos e vivemos tão agitados nessa vida, correndo de um lado para o outro? Porque nós não contemplamos as obras do Senhor. Porque nós não olhamos para Deus como devemos olhar. Essa foi a razão pela qual o apóstolo Pedro, ao perceber o Senhor Jesus Cristo realizando um milagre, ele estava com Cristo ali, mas ele não tinha alcançado a dimensão do Deus conosco, a dimensão do Jesus 100% Deus, além de 100% homem. E quando ele viu a manifestação do poder de Deus, Pedro então se curvou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, Senhor, eu não mereço não, eu sou pecador. Eu não tinha contemplado ainda quem realmente Tu és, eu não tinha contemplado as Tuas obras, eu sou pecador. Tantas vezes acontece isso conosco. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros do fogo. O que o salmista está dizendo é que não há poder neste mundo que possa impedir o agir de Deus. Ele tem a palavra final. Nós estamos, graças a Deus, vencendo esse momento de pandemia, mas como Ele marcou, né? Como Ele marcou. Deus tem a palavra final. Acompanhamos pessoas com toda a estrutura. Grande empresário da Paraíba, chefe do meu irmão, no dia que soube que estava com o vírus, foi no avião particular para o hospital lá em São Paulo, o melhor de todos. Chegou lá no aeroporto, o helicóptero estava ligado já para levar para o heliponto do hospital, a banca de médicos já pronta, e ele não sobreviveu. Enquanto que tantos de nós enfrentamos, como eu, sofri, e o Senhor nos preservou, porque é Ele quem tem poder para pôr termo na guerra, é porque Ele tem poder para quebrar arco, para despedaçar lança, para queimar carros em fogo, porque Ele é Deus. Não é produto do acaso o que nós temos nesse relato, não é produto do acaso o versículo que vem depois, porque depois disso o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, queridos. Ele está conosco, se revelou a nós. Rápidas aplicações objetivas, até porque acredito que algumas coisas até eu já declinei aqui. Primeira delas, Deus é constantemente o refúgio e a fortaleza disponível aos que creem. E em momentos pontuais, Ele se revela como um socorro bem presente. Não nos esqueçamos disso. Ele não nos decepciona. Ele é refúgio.
Ele é a fortaleza que necessitamos. Ele está disponível a nós. Por isso que o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nesse momento Ele está disponível, Ele está perto de nós, mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos aguarda, mas nesse momento Ele está, pela sua bondade, à nossa disposição. Ele se revela de uma maneira pontual, como um socorro bem presente. Isso encontramos no versículo 1, uma segunda aplicação. Irmãos, independente dos tipos e meios de ameaças, o medo não deve nos inibir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos caminhar com essa verdade. Maior é o que está em nós. Os versículos 2 e 3 assim: é por isso que nós não tememos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda assim nós não temeremos, porque independente dos meios de ameaças, o medo não nos trará inibição. A ameaça pode vir da terra, no plano terrestre. A ameaça pode vir dos montes, terremotos, ameaças do alto. As ameaças podem vir das águas, ameaças marítimas ou maremotos. Nós não temeremos, porque o nosso Deus está acima de tudo, né? Vocês lembram do Salmo 121, não é? Tão conhecido. O que é aquele que o salmista diz? De onde me virá o socorro? Eleva os olhos para o alto, para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que criou os montes, que criou todas as coisas. O meu socorro não vem dos montes da vida, vem de alguém que é maior que os montes. Não vem de coisas criadas, vem do Criador. Isso é a grande verdade. Outra aplicação, irmãos, Deus está no meio do seu povo, glória a Deus. Ele está no meio do seu povo. Os versículos 4 e 5 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. A cidade de Deus é a igreja do Senhor. Se não vejamos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, nós encontramos o seguinte: 22 diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja, falamos sobre isso, né, Ana Luísa, agora há pouco, né? A igreja do Senhor, Deus está no meio dela, a igreja universal de todo o povo de Deus, homens e mulheres remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres de todas as épocas, que foram salvos. Essa é a cidade de Deus. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus é a representação da graça de Deus, graça que nos alegra apesar das circunstâncias que nós passamos. Esse rio é a graça de Deus. Sem demorar muito, mas eu gostaria ainda somente de ler um versículo que me chama a atenção, que está em Ezequiel 47, versículo 12. Nós encontramos o seguinte: o ideal, eu até recomendo a você que você leia todo esse capítulo, porque fala dessa realidade, mas o versículo 12 sintetiza. Ele diz assim, versículo 12 de Ezequiel capítulo 47: junto ao rio e às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Presta atenção,
as árvores que nascerão à beira desse rio. Logicamente, é linguagem metafórica, porém, uma representação da graça de Deus. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, porque eram árvores plantadas junto ao ribeiro que vinha do santuário. O que é que flui no nosso meio, senão a graça do Senhor Jesus? São essas as águas que passam no nosso meio, queridos. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus é a representação da graça do Senhor, graça que nos alegra em meio às circunstâncias. Deus está no meio da sua igreja, ela não será de maneira alguma abalada. Por isso que Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém ou não? Amém ou não amém? Estamos chegando aqui na conclusão, tá bom? O Senhor nos ajuda desde a antemanhã. Antes de nós chegarmos, Deus já está. Deus já está. Ele já arrumou a situação para nós. Já parou para pensar sobre isso? Ele já preparou para nós. Às vezes a gente fica pensando: por que não consegui isso antes? Porque Deus estava preparando primeiro, querido. Se a gente vê no relato da criação, né, o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, ele tem um significado tão grande para nós. Esse versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma, vazia, a escuridão, as trevas tomavam conta. Aí o Senhor pôs ordem em toda a terra, e depois o que o Senhor fez? Nos criou. Nos criou. Antes de nós chegarmos, o Senhor preparou. Assim também é na vida. Antes de amanhecer, antes de nós existirmos, Deus preparou cada coisa para nós, porque Ele é soberano, porque Ele é grandioso, é grande em poder, é rico em misericórdia. Chegando à parte final, o poder de Deus é incomparável. Por isso que no versículo 6 nós encontramos: bramam nações, reinos se abalam, mas o Senhor somente com o poder da sua voz faz com que tudo se dissolva. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Era o poder da sua palavra. Não há nação mais poderosa que Deus. Versículo 7, o Deus do versículo 1 é revelado aqui no versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus. Por isso que lá em Levíticos capítulo 26, versículo 12, nós encontramos: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Você se sente povo de Deus, amém ou não? Você sabe que o Senhor é o seu Deus. Se Ele é o nosso Senhor, nós estamos declarando que somos seus servos. Ele é o nosso Deus. As obras do Senhor revelam a sua soberania. Os atos do seu poder revelam que Ele é um Deus todo-poderoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele é Deus todo-poderoso. E finalmente, diante de tanta grandeza, diante de tanto poder, cabe a cada um de nós, nos aquietarmos e reconhecermos a majestade do Senhor, a sua grandeza, a sua soberania. Aquietai-vos
e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que possamos ter uma visão acerca de Deus, que possamos buscar constantemente conhecer a Deus, e que o conhecimento de Deus possa exercer uma influência no nosso comportamento diário, que o amor que temos a Deus possa ser refletido no amor que temos para com o nosso próximo, possa ser refletido no amor que temos à sua causa, que o amor que temos ao Senhor possa ser refletido no nosso dia a dia, por meio de ações de piedade. E nisso o Senhor será glorificado. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, que sejamos mais que ouvintes, que sejamos desafiados a pôr a tua palavra em prática, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas muitas falhas. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar o último hino da noite. Vamos cantar o hino Amor Glorioso. Esse hino é um hino muito bonito, do cantor cristão. Enquanto estivermos cantando este hino, esse é o momento de consagração. Essencialmente, encorajo você a consagrar sua vida a Deus. E caso você tenha trazido seu dízimo, a sua oferta para o sustento da igreja e também das frentes missionárias que nós ajudamos, se você trouxe, enquanto estivermos cantando, você pode, em forma de culto, consagrar a sua oferta, o seu dízimo para o sustento da igreja. Venha com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos cantar este hino e consagrar as nossas vidas ao nosso Senhor. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu, e segredou minha gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Só um minutinho, Gão e Marisa, desculpem. Um tom acima, pode ser? Um tom acima. Conseguem? É um teste, né? Tá baixo, não tá ou não? Tá baixo. Glorioso, Preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz
Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu, coroa mais de espinhos, de águas me padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na dita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na dita graça me mostrou. Glória a Deus. Amém. Nós estamos chegando ao final deste culto e gostaríamos de agradecer a presença de todos, tanto os presentes como aqueles que porventura tenham acompanhado pela internet. E nós desejamos a todos uma grande semana, uma semana de realizações, uma semana de comunhão com Deus. Caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa acerca disso. Não se esqueçam, não nos esqueçamos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que nós optemos pelos pensamentos e caminhos do Senhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza aos nossos lares e que nós tenhamos uma vida na presença do Senhor. Aos visitantes queremos dizer que nós estaremos sempre de portas abertas, com muito desejo de recebê-los novamente, para juntos nós prestarmos culto ao nosso Senhor. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos despedidos.